Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que você faça um extraordinário dia, que Deus abençoe e guarde a vida de cada um de vocês. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, quero te agradecer, ó Pai, por mais um dia na tua presença, Senhor, começando o dia entregando tudo a ti. Mesmo com o coração aflito, mesmo com dúvida, mesmo que às vezes com medo, mas no fundo, Deus, com a certeza de que o Senhor está no caminho e que estamos pagando o preço, ó Pai, para ter a tua sabedoria, para que o Senhor derrame sobre nós a tua sabedoria, para que o Senhor nos transforme, nos guie diante da sua jornada, daquilo que é do Senhor e para o Senhor, ó Pai. Então, nós entregamos tudo nas tuas mãos. Não somente o nosso dia, mas o nosso coração, a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos planos. Começa, Deus, a alinhar o nosso coração com o teu coração. Além de nos ensinar, começa a nos transformar, ó Pai. Nos leva, Deus, diante das oportunidades que o Senhor quer para cada um de nós. Tire o medo, a insegurança. Pai, tudo aquilo que o inimigo tem se levantado para nos derrubar, já faça com que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Toda acusação, tudo, ó Pai. E que nesse momento eu me esvazie de mim mesma, que o Espírito Santo do Senhor me encha e que eu seja a boca do Senhor aqui na terra. Que eu seja apenas um instrumento, ó Pai. Fale através de mim. Tira meu ego. Tira todo e qualquer sentimento, ó Pai, que não provém de ti. Tira de mim as minhas aflições, ó Pai, as minhas inseguranças e os meus medos. Toma conta de tudo agora, papai, para que o Senhor possa falar com a gente. E eu sei, ó Deus, que quando o Senhor começar a falar, a primeira pessoa que vai ouvir sou eu. Então, através dessa palavra, Pai, nos traga o renovo, nos traga direção, nos traga sabedoria. Derrama sobre nós mais uma porção da tua sabedoria, Senhor. Nos dê discernimento para entender tudo aquilo que for falado aqui. E que o Senhor trabalhe infinitamente mais no nosso coração. É isso que oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia. Vamos ter que correr um pouquinho, porque hoje é bem grande. Porque Provérbios 22, ele tem duas partes. Ele tem ele é dividido em duas partes, né? Uma sobre os conselhos, que dá continuidade ao que a gente que a gente veio, né, trabalhando nesses últimos dias. Então, ele traz essa parte com os conselhos sobre reputação, educação de filhos, riqueza, justiça, preguiça e opressão e temor ao Senhor. E depois ele traz os ditados dos sábios. Serão 30 ditados, até o Provérbios, eu não sei qual que vai ser, parece que até o Provérbios 24. Vão ser 30 ditados a partir de agora. Né? E eles são introduzidos como um convite à atenção e a aprendizado. Então, agora os próximos estudos, eles serão em cima de ditados, né? Mas entre Provérbios 22 ainda a gente tem os ensinamentos e depois a gente tem as partes desses ditados. Os primeiros ensinamentos, então a gente vai dividir por dois, eu vou tentar ser mais breve, mais rápida, tá? Porque são muitas coisinhas hoje, para ver se dá tempo. O primeiro ensinamento é a riqueza. A reputação vale mais do que riqueza. Está no versículo 1. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar da boa estima vale mais do que prata e ouro. Então, honrar o caráter e a integridade são mais valiosos do que qualquer bem material. Isso a gente vem falar todos os dias e aqui está se repetindo. O que somos diante de Deus e das pessoas tem um peso muito maior do que aquilo que é de dinheiro no mundo. Tá? Então, tudo, Deus está sempre olhando ali quem a gente é, o nosso coração, e isso mais vale do que qualquer bens materiais. O segundo ponto é todos são iguais diante de Deus. O rico e o pobre têm isso em comum. E o Senhor é o Criador de ambos. Está no versículo 2. Deus ele não vai fazer acepção de pessoas. A justiça divina, ela
transcende o status social. E aqui é onde eu entro com vocês, que foi aonde eu cresci muito, em tudo que eu fiz, eu abri muitas portas, mas é através dessa humildade, de principalmente não fazer acepção de pessoas. Eu trato o rico, o pobre, quem tem muito valor, assim, social, né? Porque para mim todo mundo tem o mesmo valor. É tipo como se fosse o dono da empresa, o CEO, o cara famoso e a faxineira. Para mim, eles todos têm o mesmo valor. Eu não diminuo ninguém pela classe social, não. Tá? E isso que vai fazer com que abra portas para você, porque se Deus não faz acepção de pessoas, a gente também não pode fazer. Então, a partir do momento que a gente olha para o nosso próximo, assim como a gente olha para a gente olha para um outro que tem mais fama, a gente consegue ter mais humildade e ir mais longe. Terceiro ponto, prudência e proteção. O prudente vê o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante sobre as consequências. Então, a sabedoria ela é antecipar os riscos e se proteger, enquanto a imprudência vai nos levar à dor. Então, é o que eu sempre falo com vocês. Buscar refúgio dentro da sabedoria. É perguntar mesmo, está na hora de eu sair de casa, não está, vou fazer isso, eu não vou dessa forma ou dessa. Tudo a gente tem que estar ali agindo com muita prudência dentro da sabedoria. Então a gente tem que estar sempre buscando a Deus para a gente saber, para a gente antecipar esses riscos. O quarto ponto, a recompensa da humildade é o temor ao Senhor. A recompensa do humilde é o temor ao Senhor, são riquezas e honras de vida. Está no versículo 4. Ou seja, a verdadeira prosperidade vem de um coração quebrantado diante de Deus. Então, tudo aquilo que a gente há de receber é justamente com a nossa humildade, que eu falei acima, e com a honra, aquilo que a gente trouxer mesmo o temor, o de buscar a Deus todos os dias, seja aqui no devocional e principalmente no seu secreto. Então, isso vai ser muito importante, tá, gente? Buscar a Deus, o teu temor mesmo, nosso coração, nosso íntimo. Hoje mesmo, antes de entrar para cá, eu estava clamando a Deus por outra coisa, eu acabei nem clamando mesmo pelas orações que a gente tinha que fazer. Por quê? Porque existem momentos que vai ser seu de intimidade mesmo com o Senhor, e isso vai ser muito importante. Quinto ponto, oportunidade de criar caminhos, isso está no versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Então, a educação espiritual e moral, gente, ela deve começar na infância, porque há poder na semente que é plantada desde cedo. Eu sigo um menino, não sigo não, mas eu vejo muito conteúdo de um menino, que é de uma mulher, na verdade, o Instagram dela, e ela traz o filho. E aí mostra a educação do filho. Então, assim, vai mostrando, né, o tanto que ele teme ao Senhor, o tanto que ele traz ali, e aquilo, gente, ele já vai crescer um adulto já guiado nos caminhos, porque quem não vem pelo amor, ele vai vir pela dor. Então, quanto mais isso for nos ensinado, mais fácil vai ser a nossa caminhada. Porque quando você não é ensinado na infância, a gente vai ter que aprender na vida. Então, seja canal de bênção, independente de quem seja, não é só das crianças. Você pode ajudar um adulto, né, a vir se converter. É muito importante a nossa caminhada, a gente saber o valor de realmente espalhar a chama, o valor de realmente falar de Deus e levar as pessoas até ter um encontro com Deus. Não precisa ser uma pessoa chata que fica falando só de Deus, entende? Não que a pessoa que fala só de Deus é chata, mas estou falando assim, porque às vezes você fica assim, não, vou ficar parecendo que eu sou um crente chato. Eu mesmo tinha essa dificuldade, eu falava, eu não quero, não, porque senão vai todo mundo ficar achando que eu virei crente chato, eu não quero. Eu tinha esse certo preconceito. Mas fale com amor, fale de forma leve, fale, pede Deus até sabedoria da forma de você falar. Mas a gente precisa plantar as nossas sementes. E o quanto antes, entende? Não é só com as crianças. Aqui fala dos pais ensinarem os filhos. Mas a gente, como missão aqui na Terra, nós podemos espalhar essa semente. Mas e se não vier? Se não vier, não veio, mas a semente ela foi plantada. Uma hora ou outra, alguma outra pessoa vai falar, alguma outra pessoa vai fazer, e isso vai atrair a pessoa também. Então, a nossa parte a gente precisa fazer, que é espalhar essa semente onde quer que a gente vá.
No sexto ponto, é a riqueza, dívidas e escravidão, né? O rico domina sobre o pobre, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Então, gente, a dívida ela vai gerar dependência, e a sabedoria vai nos levar à liberdade financeira. Então, prestar atenção na sabedoria, buscar cada vez mais sabedoria, porque é ela quem nos traz essa liberdade financeira. Por quê? Porque vai ser ela que vai nos mostrar o que a gente precisa fazer ou não, tá? Sétimo ponto. Estou correndo porque tem ainda 10 ensinamentos dos discursos lá, tá, gente? Cuidado com as sementes plantadas. Quem semeia injustiça colhe maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Está no versículo 8. Então, toda ação gera uma consequência. E a injustiça sempre vai voltar para quem pratica. Então, comece a prestar atenção nas sementes que a gente está plantando. Se a gente está plantando injustiça, maldade, tudo isso a gente vai colher de volta. Por isso que é muito importante a gente prestar atenção no que vai acontecer a partir de agora. E aí, o oitavo, para a gente fechar essa primeira parte, é atenção aos discursos. O versículo 10 traz: expulse o zombador, e com ele se irá a contenda, e cessarão as contendas e os insultos. É o ambiente que vai mudar. Não, gente, peraí. Não é para a gente fechar, não, perdão. Eu confundi aqui. Atenção aos discursos. Aí esse é o versículo 10, e aqui está falando sobre da nossa fala mesmo e com quem a gente anda. Então, o ambiente ele vai mudar, nos afastando de quem traz divisão e escárnio. Então, você vai prestar atenção naquela pessoa que está fazendo o discurso, ou seja, nos ambientes que você está indo. Porque a gente precisa começar a prestar atenção quem a gente está ouvindo. Comece a prestar atenção em quem você está ouvindo. Por quê? Porque isso também vai modificar a sua sabedoria, isso vai modificar aquilo que você pensa. Então, se você consome um conteúdo ruim ou só um conteúdo de fofoca, você vai cair. É igual eu falei com vocês, né? Me chocou tanto a morte da professora que eu fiquei lendo só aquilo. Gente, aquilo me fez um mal. Eu só tive pesadelo de antes de ontem para ontem. Eu só sonhei com mulher. Ou seja, tudo aquilo que a gente consome é aquilo que vai ficar no nosso inconsciente. Então, a gente precisa tomar cuidado. O 9, o Senhor defende os fracos. Isso está entre o versículo 22 e 23. Não explore aos pobres por serem pobres, nem oprimo necessidade no tribunal, pois o Senhor defenderá a causa deles. Deus é defensor dos injustiçados. Quem oprime os fracos terá que enfrentar o próprio Senhor. Então, assim, a gente vai ter que prestar atenção em tudo que a gente faz. Porque até a injustiça que é feita com a gente, Deus vai nos defender. Então, o mesmo vai acontecer com o nosso próximo. Se a gente fizer injustiça com o nosso próximo, Deus vai estar defendendo o nosso próximo. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com as nossas escolhas, tá? Aí, agora a gente vai entrar na introdução para os ditados. Incline os seus ouvidos e ouça as palavras dos sábios, pois é agradável guardar nos corações. E aqui vai começar uma nova sessão, né? Dos versículos 17 a 21, nos convida a meditar, a guardar o coração e a confiar esses ensinamentos que nos conduz à verdade, à justiça e à confiança de Deus. Aí aqui, vamos lá. São os 4 primeiros ditados. O ditado 1, um coração ensinável. Aí está entre o versículo 17 e 21. Por isso que eu sempre falo, gente, leia antes de vir para cá, tá? Leia o Provérbios antes de vir para cá. Eu não vou ler os versículos, tá? Eu vou só para explicação. Esse ditado ele é uma introdução e ele vai nos convidar a abrir os nossos olhos, o nosso coração e a nossa mente, para a gente observar a sabedoria. O objetivo é a instrução a fortalecer a confiança no Senhor e formar um coração sábio, que fala com verdade. Aqui, gente, aprender, é um ato de humildade, guardar a sabedoria no coração é como a gente ter uma fonte de vida dentro da gente, e a sabedoria bíblica não está apenas para nós,
mas para quem também possamos nos ensinar com verdade, ou seja, fazer aquilo que eu estou fazendo. E aqui vocês aprendem, busca sabedoria e vai passar isso para o próximo, porque através das suas ações, da sua fala, do seu posicionamento, as pessoas vão ver essa mudança em você e vão ansiar por essa mudança também, tá? Segundo ditado, não explore os necessitados, tá? Entre o versículo 22 e 23. Esse ditado aqui, ele vai alertar a gente contra a injustiça, é explorar quem não pode se defender, porque é um pecado grave aos olhos do Senhor. E ele mesmo torna defensor dos oprimidos, que é o que eu falei ali num dos últimos ensinamentos. Então, nunca use a vulnerabilidade de alguém como oportunidade de lucro ou de vantagem. Você diminuir alguém por causa disso. Porque Deus vai ver os bastidores das atitudes, né? E ele vai interceder ali a favor dos injustiçados. Um terceiro ditado: evite as más companhias, está entre o versículo 24 e 25. Aqui eu vou até ler para vocês. Não faça amizade com quem vive de mau humor. Ande com quem facilmente, não ande com quem facilmente se ira, para que você não aprenda os caminhos e assim caia nas armadilhas para vocês mesmos. Ou seja, se trata das influências das amizades tóxicas. Eu mesmo, quando era pequena, né, usava-se muito aquele ditado focinho de porco, como é que era? Que era tipo assim, quem anda com porco se suja lá. Agora eu esqueci. Então, e eu sempre falava assim, não, mas eu não sou uma pessoa influenciável. Eu posso até não ser conscientemente uma pessoa influenciável. E aquilo não faça me tomar aquela decisão que eles estão tomando. Mas automaticamente isso influencia nos nossos resultados. Porque se você anda com uma pessoa que só bebe, que fuma, não que isso tem problema, tá? Cada um com sua vida. Mas que só bebe, que só fuma, que não sei o quê, que fofoca. Você acha que você vai ter resultado? Você acha que você vai prosperar? Você acha que você vai sentar na mesa com pessoas importantes, influentes? Não, por quê? Porque a sua realidade vai ser aquele mundinho ali parado. Eu trato hoje uma menina que ela quer fugir de tudo. Por quê? Porque a família dela finge, gente. Finge ser milionário, finge ter uma boa vida, toma um remédio para tudo que você imaginar. É remédio para acordar, é remédio para dormir, é remédio para emagrecer. Tudo. Vivem à base de remédio. Então, a gente precisa acordar que, infelizmente, as más companhias corrompem os bons costumes, sim, mesmo que inconsciente. A menina é uma gracinha, mas toda vez ela sempre vem e fugindo de tudo, porque é o como foi ensinado para ela. Então, a convivência constante com pessoas iradas ou descontroladas vai moldar o nosso comportamento negativo. A vida inteira eu lidei com pessoas negativas. O que que aconteceu? Eu sou uma pessoa negativa, gente. Eu sempre olho pro lado. Eu sempre olhava, né? Agora que eu tenho mudado muito, mas eu sempre olhava para coisa ruim e falava assim: não vai dar certo. Isso aqui não vai dar certo. Isso aqui não vai dar certo. Por isso que eu era teimosa. Por quê? Porque a minha teimosia não era porque eu sou teimosa mesmo, chata. Não, é uma forma de me proteger. Então, escolha bem com quem você caminha. Os relacionamentos são moldados pelas nossas atitudes, as palavras e as decisões, principalmente as decisões espirituais. Então, escolha se sentar em mesas de gente que falem de Deus mesmo, que vão te aproximar da sua fé, que vão te aproximar daquilo que Deus quer para você, dos seus propósitos. E evitar essas más influências vai ser um ato de sabedoria, não é de arrogância. Foi aquilo que eu contei para vocês, daquela vez que eu tomei a decisão de sair do emprego. Por que eu tomei a decisão de sair do emprego? Porque só fofocava, porque só. Não, então não dá. Tá? Quarto ditado: cuidado com dívidas e compromissos impensados. Tá? Entre o versículo 26 e 27. Esse ditado ele vai nos ensinar sobre a prudência financeira, para a gente assumir com responsabilidade dívidas, principalmente de terceiros. Sem o preparo, isso pode nos levar a ruim.
Então, para de ficar assumindo coisa que não é sua. Não é sua. Eu tenho uma cliente que está endividada porque ela assume dívidas da mãe. Não é sua. Empresta dinheiro? Não. Tem que ter sabedoria até para emprestar dinheiro, gente. Então, não se comprometa além do que você pode sustentar. Não é que eu estou falando assim, que não pode ajudar de jeito nenhum. Claro que pode ajudar, mas ajudar com prudência. Porque quando a gente, né, age com nossos compromissos, é um ato de sabedoria e de honra. Então, a gente precisa muito saber como ajudar e se a gente realmente pode ajudar. Não é, tipo, ver o desespero da pessoa e assumir algo que você não pode. Posso trazer para mim. Por exemplo, eu vi o desespero aqui em casa, assumi um compromisso financeiro que eu não podia. Foi por falta de sabedoria. No desespero, eu falei: não, a gente dá um jeito, vem cá, vamos fazer e tal. Pronto, tá todo mundo apertado. Por quê? Porque eu só agi no momento louco lá para tentar resolver um problema, só que eu causei outro problema. Quinto ditado: respeite os marcos antigos. Está no versículo 28. Esse ditado aqui, a gente fala a respeito das heranças e limites justos, tanto espiritual quanto culturalmente. Os marcos antigos eram divisões de terra. Removê-los era um ato de desonestidade, ou seja, aqui, né, trazendo para a linguagem de hoje, honrar os princípios que Deus e os pais estabelecem. E no caso, quem está dentro da igreja. Por isso que todo mundo fala comigo assim: ah, Lívia, isso é pecado? Por exemplo, eu trabalho com constelação familiar. Se a pessoa participa de uma congregação que acha que a constelação familiar é errado, eu não deixo ela fazer. Eu não deixo ela nem fazer um atendimento contínuo comigo. Por quê? Porque a base do meu atendimento hoje é a constelação. As minhas sessões são sistêmicas. Por quê? Porque senão eu estou levando ela ao pecado. Então eu preciso respeitar esse marco. Antes não, eu ficava tentando provar para a pessoa que a constelação não tem um problema. Só que hoje não. Se a congregação dela não acredita, não aceita, ali eu respeito, tá tudo bem, falo: olha, não dá para você conseguir continuar seguindo comigo, porque existem congregações que não aceitam a constelação, tá? Então é sobre isso, a gente prestar atenção nesses princípios e não tentar avançar com base em desonestidade ou ambição. Então, tomar muito cuidado com isso, porque aqui fala muito de financeiro também. Mas eu queria trazer um ponto a mais para vocês respeitarem até aquilo que são os princípios, além dos princípios de Deus, mas os princípios que são impostos a nós por alguma autoridade, tá? E aí, o último ditado do versículo do capítulo 22 é o sexto ditado: a excelência abre portas, está no versículo 29. Então, esse ditado aqui, ele exalta a excelência e a dedicação e a habilidade. Então, quem se esforça no que faz, traz reconhecimento e vai ser honrado e promovido, tá? Então, seja excelente aonde Deus plantou. Faça com excelência, faça com seu coração. Mesmo que as pessoas não valorizem, mesmo que as pessoas não vejam, faça. Porque quem está preocupado, quem está vendo isso, não é os outros, é Deus. E o favor de Deus muitas vezes vem pelo meio das atitudes humanas de excelência. Por exemplo, eu levei as lembrancinhas para a igreja da última vez. Como o povo não me conhece e eles não são mineiros, a maioria lá não é mineiro, eu vi que muita gente ficou meio ressabiado. De 40 pessoas, 3 pessoas só entraram em contato comigo. De 40 pessoas. Ou seja, eu gastei com a lembrancinha. Se eu fosse parar para pensar, né, olhando as atitudes assim, você fala assim: ah, para o próximo eu não vou gastar dinheiro com isso, não vou fazer, não. Só que eu não estou fazendo para o homem, eu estou fazendo para Deus. Então, quando a gente faz para Deus, a gente tem sim que fazer com excelência. E essa é a minha maneira de ser, essa sou eu.
Então, para de olhar, né, para os outros e começa a fazer aquilo que está no seu coração, para que você possa fazer com excelência, você possa fazer para Deus. Porque isso vai ser muito importante. Isso que vai mudar o jogo da nossa vida. E aí eu vou trazer para vocês uma reflexão, vou colocar lá no grupo daqui a pouquinho, tá? E aí é isso. Ficou com alguma dúvida, gente? Porque agora a gente vai entrar com esses ditados. Mais do que nunca, agora eu preciso que vocês leem os provérbios. Porque senão, na hora que eu vier falar aqui, vocês não vão estar entendendo nada. Porque eu não vou ficar lendo o versículo, eu quero acabar às 7 horas, porque a Lelê trabalha. Eu não quero estender, então eu não vou ficar lendo os versículos. Então é muito importante que você façam isso, tá? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, eu quero te agradecer, ó Pai, por mais um dia, te agradecer, ó Deus, por todos os seus ensinamentos, te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito através de nós, com a nossa vida, ó Pai. Com todos esses ensinamentos, ó Deus, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Então, toda honra, toda glória, todo louvor, eu quero entregar a Ti, ó Pai. Entregando mais um dia o nosso devocional nas suas mãos, Senhor. Pedindo para que o Senhor abra as comportas do céu e derrama sobre nós a sabedoria, Senhor. Nos dê estratégia, ó Pai, para mudar a nossa vida. Nos mostra o caminho, ó Pai. Mesmo que às vezes a gente não consiga enxergar, mas vai nos guiando diante a direção daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Vai falando ao nosso coração, vai renovando as nossas energias, a nossa força, ó Pai. Renova a nossa fé nessa manhã, Senhor, para que a gente possa enfrentar cada um dos desafios, ó Pai. Para que a gente possa vencer cada um com sabedoria. Cuida e guarda da nossa saúde física, da nossa saúde espiritual, da nossa saúde mental, Pai. Guarda a nossa casa, guarda os nossos. Muda a nossa história, Senhor. Derrama sobre nós a tua sabedoria, uma porção de ousadia, Senhor. Porque nós estamos precisando ser ousados, Pai, para entrar em ação e fazer o que precisa ser feito, Senhor. Mas o medo muitas das vezes nos paralisa. A gente não está conseguindo ir adiante, Senhor. Então eu te peço, em nome do Senhor Jesus, nos ajude a seguir adiante. Papai amado, papai querido, nós precisamos de Ti mais do que tudo. Nos guie nessa jornada, Pai. Fale ao nosso coração. Nos mostre, Pai, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Eu te peço, Senhor, para que o Senhor nos guie. Transforma a nossa vida, Pai. Muda a nossa história. Olha pra gente, ó Pai. Nós precisamos tanto de Ti, nós precisamos tanto do Teu olhar, Pai. Olha pra gente. Hoje eu quero te entregar, Pai, o desejo mais profundo do nosso coração. O Senhor nos conhece por inteiro, Pai, porque o Senhor nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Pai, nós fomos falhos. Nós pecamos contra Ti. Nós erramos muito, nós assumimos a nossa autorresponsabilidade. Mas começa a mudar a nossa história, Senhor. Porque nós estamos buscando e ansiando cada vez mais por Ti, então muda a nossa história, Pai. Que o Senhor possa abençoar, ó Pai, a nossa vida, as nossas escolhas. Nos guia diante da Tua vontade, alinha o nosso coração com o Teu. Que o Senhor possa abençoar, ó Pai, o projeto. Que o Senhor abençoe o Reacende a Chama, Pai. Visita cada coração de cada pessoa que está no grupo, principalmente as pessoas que não são ativas, Senhor. Que o Senhor possa visitar cada coração, ó Pai, e transformar cada vida, Pai, que está ali. Que cada um deles possa sentir a Tua presença, possa perceber, ó Pai, que o Senhor está cuidando de tudo, que o Senhor está na direção de tudo. Cuida de cada coração ali, Pai. Transforma cada vida e cada alma, Senhor. Eu te peço, Senhor, transforma. Transforma, papai. Em nome do Senhor Jesus, transforma. Que o Espírito Santo do Senhor tome cada vida que está ali presente no grupo, renovando as forças, ó Deus.
dando visão espiritual para que a gente possa vencer os dias maus. Que o Senhor possa abençoar o Reacende a Chama um lugar à mesa, ó Deus. Que o Senhor escolha cada uma das pessoas que vão se assentar nesse dia. Que o Senhor toca cada coração, ó Pai. Cada vida, cada alma que tomar a decisão de se assentar ali. Que seja pela escolha do Senhor. Que o Senhor possa começar a transformar, ó Pai, cada uma daquelas pessoas. Que os seus anjos já estejam acampados na casa da Simone, Senhor, guerreando ao nosso favor. Então eu te peço, Deus, mais do que nunca, trabalhe ao nosso favor, Pai. Guarde a vida de cada um dos membros da equipe e vai nos preparando, ó Pai, para nos posicionar nesse dia, para que seja um dia de cura, de transformação e de restauração. Que o Senhor receba, Pai, cada pedido de oração que nós recebemos esse mês. Visite cada pessoa no hospital, restaure cada casamento, ó Pai. Transforma, Pai, cada vida. Que o Senhor possa falar infinitamente mais a cada um desses corações. Que o Senhor mude a história de cada um deles, ó Pai. Fazendo com que eles sejam testemunhos vivos aqui na terra dos teus milagres, ó Deus. Nós te entregamos o nosso tudo, a nossa vida e o nosso ser. Mude a nossa história, Pai, para que sejamos também testemunhos vivos aqui na terra das tuas boas obras. E que todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso. Nos tire, ó Pai, dessa caverna, nos tire desse deserto na qual nos encontramos hoje. E comece a nos dar um lugar de honra, ó Pai. É por isso que oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe e guarde a vida de cada um de vocês. Vou liberar o devocional de amanhã, mas não sei se vocês perceberam, mas o computador está bem travado. Então eu vou esperar um pouco, vou ver se de tarde eu consigo liberar os dois, tá bom? Que vocês fiquem com Deus e, se Deus quiser, até amanhã. Qualquer coisa que vocês precisarem, eu tô aqui, tá? Vocês podem me chamar. Lembrando que hoje tem Tadeu, quem sentir no coração vai ser uma honra ter vocês lá comigo. Um abraço.